2019 foi realizado neste domingo aqui em Manaus. O gabarito da prova estará disponível para consulta a partir desta segunda-feira no site www.defensoria.am.def.br/editais. O resultado preliminar dos aprovados será divulgado no dia 26 deste mês e o final no dia 5 de julho. As inscrições do processo seletivo para 14,9 mil vagas do programa Bolsa Idiomas da Prefeitura foram estendidas até as 23h59 do próximo domingo, dia 16. Os interessados podem conferir o edital e se inscrever pelo endereço eletrônico www.portalesp.manaus.am.gov.br. 6h06. Os moradores de Codajás reclamam da falta de energia elétrica. Na semana que passou, a cidade chegou a ficar mais de 20 horas sem luz, ocasionando transtornos à população e aos frigoríficos e comerciantes em geral, com a perda de produtos que são mantidos a baixa temperatura. Em Codajás falta luz, aqui em Manaus falta água constantemente em várias partes da cidade. No Atílio Andreasa, onde era difícil faltar água, agora virou rotina, com moradores dessa área do Japim enfrentando até 2 dias sem água nas torneiras. Secretário de Defesa Civil do Amazonas faz um balanço da enchente em todo o estado. Francisco Máximo falou com o repórter J. Rai. Cerca de 350 mil pessoas já foram atingidas pela cheia deste ano no interior e também na capital do Amazonas. Manaus, que segue em estado de alerta com 15 bairros enfrentando problemas com a enchente, deve ainda registrar entre 10 a 20 dias de chuvas. Com isso, Rio Negro pode atingir a cota de 29 metros e 33 centímetros, de acordo com o secretário de Defesa Civil do Estado, Tenente Coronel Francisco Máximo. Em entrevista por telefone à nossa reportagem na tarde de ontem, Francisco Máximo informou que 15 municípios das calhas do Juruá, Purus e Madeira já foram atendidos com ajuda humanitária. Agora está sendo trabalhada a segunda fase da Operação Enchente, com a decretação e homologação de situação de emergência em 31 cidades do interior do estado. Esses municípios estão distribuídos na calha dos Solimões, no Baixo e no Médio Amazonas, e o Rio Negro, que estava até um mês e meio atrás apresentando um processo de estiagem, houve uma inversão e agora esses municípios que compõem essa calha, em especial São Gabriel, Santo Isabel, Barcelos e Novairão, já começam a apresentar índices bem elevados do nível das águas. Além da ajuda humanitária que os municípios estão recebendo, como cestas básicas, kits, higiene, dormitório e limpeza, o secretário de Defesa Civil destaca a instalação de purificadores de água coletivos. Ao invés do Estado estar levando água, estamos levando purificadores coletivos que vão ficar de forma permanente na comunidade. Tem uma capacidade de purificar água para até 1.000 pessoas por dia. Para cada R$1 investido em saneamento, a gente economiza R$4 em saúde. E esse ano o governo do estado ele inova à medida em que ele já leva uma solução, eficaz, mas sobretudo permanente. Sobre a disponibilização de madeiras para a construção de passarelas, o secretário da Defesa Civil explicou. Esses órgãos parceiros que realizam apreensões, os juizados das varas de meio ambiente, o próprio IBAMA, a Polícia Federal, quando eles apreendem essas madeiras, eles repassam para a Defesa Civil e a Defesa Civil, por sua vez, vai repassando para os municípios de acordo com as suas demandas e prioridades. Ainda de acordo com o secretário de Defesa Civil do Amazonas, Tenente Coronel Francisco Máximo, por causa das dimensões continentais do estado, ainda não há data prevista para o atendimento aos demais 31 municípios listados pelo órgão. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h10 em Manaus. O município de Parintins receberá hoje e amanhã a 7ª ação social de cadastramento do programa Crédito Solidário. A iniciativa acontecerá das 9 às 16 horas na sede do Parque de Parintins. O programa Crédito Solidário do Governo do Estado é fruto da parceria entre o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza e a Agência de Fomento do Estado, a FEAM, que irão disponibilizar recursos da ordem de R$100 mil para a realização da ação no município. A estimativa é que 50 novos proponentes
permanentes sejam beneficiados pelas linhas de financiamento do programa. Mais de 3 toneladas de pirarucu oriundas da pesca ilegal na região do Alto Solimões, no Amazonas, foram apreendidas durante a operação conjunta da Polícia Militar, Exército Brasileiro e FUNAI. 2 homens foram detidos e liberados após serem notificados do crime ambiental. A embarcação com 3 toneladas e meia de pirarucu foi interceptada próxima à comunidade ticuna de Belém do Solimões. De acordo com a Polícia Militar, a carga irregular do pescado vinha da região do Rio Jandiatuba, no município de São Paulo de Olivença, e seria vendida nas cidades de Tabatinga, no Amazonas, e Letícia, na Colômbia. Os produtores rurais do Amazonas têm até o dia 30 deste mês para vacinar bezerras bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade contra brucelose com a vacina B19 e apresentar o atestado de vacinação nos escritórios da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, ADAF, em seus municípios. A Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que tem como presidente o deputado estadual Sinésio Campos, do PT, vai realizar uma audiência pública hoje em Barcelos sobre os graves problemas da cadeia produtiva do peixe ornamental no município. A pesca ornamental já ocupou o 8º lugar em volume de exportação no Amazonas e já garantiu trabalho para mais de 10 mil pessoas em Barcelos nos anos 90 e era responsável por 60% da economia do município barcelense, que é conhecido mundialmente como a cidade do peixe ornamental. A festa de Pentecostes foi celebrada com a presença de milhares de fiéis no final da tarde deste domingo no Centro de Convenções, o Sambódromo. A missa, que iniciou às 17 horas, foi presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, e Padre Zenildo Lima. A Polícia Militar do Estado do Amazonas estimou a participação de 35 mil pessoas na festa tradicional da Igreja Católica. Mas a igreja diz que foram 100 mil pessoas. A missa, realizada tradicionalmente, também recolheu as doações de alimentos não perecíveis para a Caritas Arquidiocesana de Manaus e deve chegar até os mais necessitados, principalmente para os migrantes recém-chegados à cidade. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participa hoje em Manaus a partir das 9 horas da abertura da reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária no Hotel Quality. A reunião tem como objetivo apresentar o atual cenário do sistema prisional de cada estado, analisando os processos administrativos e de gestão, método de alocação de internos dentro das unidades, a redução de custos e as formas de incentivo do trabalho por meio da mão de obra carcerária. O CONSERJ é um fórum nacional que tem como membros os secretários estaduais de Justiça, de Direitos Humanos e de Administração Penitenciária. A reunião terá a presença de dirigente do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. À tarde, o ministro Sérgio Moro faz visita ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim, a Força Tarefa de Intervenção Penitenciária e a Força Nacional. Polícia. Alberto Pellegrini, vamos esperar providências contra os pancadões lá no Miriti. Vamos esperar, Paulo Guerra, é o que esperam também os moradores, os frequentadores e também, Paulo Guerra, né, os comerciantes lá da área. Estão sofrendo muito, é um negócio muito sério. A gente pede aí a ajuda da Secretaria, né, de Meio Ambiente do Estado, que faça uma ronda por lá, bem como a ROCAM, a Força Tática, para se unir à Polícia de Manacapuru, para que deem um jeito nessa situação. E quando os moradores procuram esse dono desses carros, são mal recebidos, são, né, ameaçados. O negócio não é fácil, não. Pois é, Pellegrini, são abusados, mas providências deverão ser tomadas e vamos esperar que a prefeitura lá de Manacapuru também, com o Beto D'Angelo, tome uma providência, acione a sua secretaria para que uma providência seja tomada e coibir esses pancadões que perturbam a todos que estão ali. Afinal de contas, as pessoas escolhem aquele local para se divertir nos finais de semana, tomar banho, tomar cerveja, almoçar, com a família inclusive, e é obrigado a ouvir esses pancadões, esse pessoal que param seus carros aí, esse pessoal para o carro e ligam som a todo volume, perturbando tudo e a todos, Pellegrini. Tudo e a todos, e alguns ainda mais abusados colocam o carro lá na beira do rio e ficam lavando o carro, poluindo as águas ali do Miriti. O negócio está realmente muito complicado e providências deverão ser tomadas. É um crime ambiental, inclusive, né? Ninguém pode fazer isso, está poluindo a água do rio.
Vamos esperar para que dê tudo certo. Manacapuru tá cada vez mais bonita, Paulo Guerra, o pessoal vai para visitar Manacapuru, lógico, passa pelo Miriti, a estrada está sendo totalmente recuperada, o único trecho ruim é ali na área do Lago do Ariaú, Paulo, ali tá muito complicado ainda, porém, a estrada tá ficando muito boa ali na Cajatuba, que era ruim, teve até um afundamento lá, mas a CEMIG fez um trabalho muito bacana, né? E tá muito bom, Paulo, o trabalho lá na M070, os buracos já estão sendo eliminados. E se mal lhe pergunte, Peregrini, a duplicação continua ou está paralisada? Não, por enquanto, Paulo, o único trecho que está em obras lá, assim, que a gente pode ver que já faz parte de da duplicação, é lá próximo à entrada de Novo Airão, né? O projeto vem aí, o governador Wilson Lima, na oportunidade que esteve em Manacapuru, ele dizia que para o final de 2020 ele deve entregar a estrada recuperada, Paulo. Recuperada não, duplicada. Totalmente duplicada. Vamos esperar que isso realmente aconteça. Peregrini, as autoridades do trânsito municipais colocaram uma divisória ali na saída do Atílio Andreasa fizeram um triângulo na saída ali para Rodrigo Otávio. Agora esqueceram, Peregrini, na saída das pessoas que vêm do Atílio Andreasa para a Rodrigo Otávio, esqueceram de tapar um buraco que fica bem na esquina, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, buraco enorme. Demanda aí, né? Na entrada do Atílio Andreasa pela Rodrigo Otávio, né? Vamos certo, bem na esquina, aí fizeram, tudo bem, aí se fazia necessário que fizesse aquilo ali. Foi um trabalho muito bem bolado. Agora, fazer aquilo, estreitar a pista e não tapar o buraco, aí é brincadeira, né, Peregrini? Pois é, Paulo, né? Vamos pedir aí mais uma vez, né? Para que tape esses buracos. Depois dessa obra, né? Vamos poder aproveitar e tapar o buraco. Eu tenho certeza que é um pedido a partir aqui do Jornal da Manhã, a gente pedindo com carinho, com responsabilidade, com certeza esse buraco será tapado. Vamos levar ao conhecimento das autoridades ainda no dia de hoje. O engenheiro Kelton, que é o secretário da CEMINF, deve tomar providências em relação a esse buraco. Pois é, e os moradores de São Francisco, Raiz, Petrópolis, reclamando também a buraqueira, Peregrini, nesses 3 bairros da cidade, e em outros também, mas principalmente esses. Se os motoristas reclamam também as condições de trafegabilidade ao longo da Rodrigo Otávio. Ali só operação topa-buraco, os carros passam ali, vou te contar, parece que está na cratera, parece que está na lua, Peregrini. Pois é, Paulo, a prefeitura anunciou, né, uma grande ação de recuperação asfáltica, de recuperação de vias na cidade e existe um cronograma, está nesse momento alguns bairros da zona leste da cidade, inclusive o bairro Grande Vitória, que era um bairro muito castigado, e o prefeito Arthur Neto promete passar por todos os bairros de Manaus agora, né? A partir da execução desse plano de recuperação das vias da cidade, e vamos esperar que o mais breve possível chegue aos bairros aí de São Francisco, bairro do Aleixo, etc. Tá bom, Peregrini, e o que mais aconteceu na cidade? Conte aí. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, falávamos de Manacapuru, e Manacapuru está entristecida, tá triste Manacapuru, é que o trabalhador Ari Ferreira da Silva, de 30 anos, foi vítima de um latrocínio, próximo à escola Beatriz Bezerra, lá no município de Manacapuru. Ele foi atacado por 2 bandidos que queriam roubar o celular, queriam levar o celular do trabalhador. O Ari reagiu e os bandidos deram 3 facadas na vítima. Ainda foi levado ao pronto-socorro, de onde ainda, Paulo Guerra, foi uma situação muito triste. Ele mesmo ferido, com 3 facadas, pedia para falar com a esposa dele. Alguém arrumou o celular, ele disse o número e ligou para a esposa e disse que foi esfaqueado, disse que estava ferido, mas que ia sair dessa para cuidar dos filhos, para ver os filhos crescerem. Mas, infelizmente, quando estava na sala de operação, ele não resistiu a uma parada cardíaca e morreu. Ele tinha apenas 30 anos de idade. Trabalhava como pedreiro, trabalhava como bombeiro hidráulico, eletricista. Era muito querido na cidade de Manacapuru. Ele deixou a esposa e 2 filhos menores. É mais um trabalhador, é mais um pai de família que morre na mão de bandidos.
bandidos que morrem na mão de assaltantes perigosos, que não tem aí nenhuma piedade do trabalhador, do pai de família, e mata realmente. A polícia de Manacapuru precisa dar uma resposta e prender imediatamente esses bandidos cruéis. E tomara que eles apodreçam na cadeia ou partam dessa para pior quando tiver uma rebelião. Bandido que matou o pai de família cruelmente na cidade de Manacapuru. Foi uma tristeza os moradores verem os filhos, garotos ainda, pequenininhos, chorando a morte do pai que morreu na mão do bandido porque queria roubar o celular. Realmente muito triste essa situação e vamos esperar que os policiais de Manacapuru prendam o mais rápido possível esses bandidos cruéis que mataram a vítima a tiros na cidade de Manacapuru. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto Socorro 28 de agosto. No Pronto Socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Tudo aconteceu após bebedeira. Tava todo mundo bebendo, enchendo a cara e dois colegas de copo se desentenderam. E um deles, na companhia de mais um, deram a pisa nesse homem que, né, acabou apanhando e apanhando muito. Fica aí a dica para quem gosta de beber com coleguinha. Pode apanhar, inclusive. Tem uns que tratam tão bem. Tem aqueles bebês aquelas pessoas que gostam de beber em shopping também, né? No ar-condicionado, cerveja, não sei o que, aquele chopp, aquele salgado caríssimos. Eles bebem, às vezes ainda há desentendimento com um colega de copo. Pronto Socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Olha a faca! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Briga entre cunhados. Dois cunhados estavam bebendo, enchendo a cara. Na área do bairro Jorge Teixeira, eis que houve um desentendimento. Os dois cunhados começaram a brigar. Ai, a minha irmã devia te deixar, que tu não presta, não te mete na minha vida. E daí começou a discussão. Conversa pra lá, discussão pra cá, porrada, até que um dos cunhados, o irmão da esposa do outro, puxou uma faca e deu-lhe uma estocada na barriga do seu cunhado. O cunhado foi levado rapidamente ao pronto-socorro João Lúcio, onde passou por cirurgia e já não corre risco de morte. Cunhado não é parente. Cunhado não é parente, todo cuidado é pouco. Os cunhados costumam ser violentos. O meu é violentíssimo. Todo cuidado é pouco com cunhados. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, bairro Zumbi dos Palmares, outro desentendimento entre família. Uma família ontem reunia para comer aquele peixe, conversar, jogar a conversa fora. Um roelo de R$25 foi assado lá no aquele fogo que fazem com tijolo do chão, aquela coisa terrível, cheio de mosca, mas ainda assim estava todo mundo alegre. Era praticamente 20 pessoas para comer o tambaquizinho lá de R$25. Gente para comer o tambaqui. Até que Paulo Guerra, na hora que o tambaqui estava sendo degustado, houve um desentendimento. Duas mulheres, duas primas se desentenderam. Uma puxou o cabelo da outra e começaram a brigar. Daí parte da família tomou, né, as dores de uma. A outra parte da outra. Houve uma briga generalizada. Primos, tios, cunhados, cunhadas, sogra, avô, todo mundo se comendo na porrada, até que um deles, Paulo Guerra, resolveu pegar um tijolo, o que era a perna da churrasqueira, e acabou acertando a cabeça de um senhor de 59 anos de idade. Ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio com a testa rachada após essa reunião de família. Paulo Guerra, depois que sarou a cabeça, ele voltou para o mesmo lugar e a bebedeira
continuou. O único que estava faltando foi o que deu-lhe a tijolada, que correu do lugar, foi embora, e depois chegou outro, né, com a cabeça toda enfaixada, mas a festa da família continuou. Coisa bonita é a união, é a família reunida em volta de um tambaqui de R$ 25 para 20 comer. Foi assim no bairro Zumbi dos Palmares. Pronto socorro Platão Araújo. Uma briga devido a triângulo amoroso. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. 2 homens brigavam pelo amor da mesma mulher. Ontem isso aconteceu na área do bairro Cidade de Deus. A bebida estava sendo consumida nesse bar. Muita cerveja, litrão, aquela cerveja de pobre, e muita gente tomando a cerveja, Paulo Guerra. Daí um chegou com a namorada e começou a beber. Ele com mais ou menos uns 50 anos, sem camisa, ela mais ou menos com a mesma idade, com aquele shortinho, né? Aquele shortinho de lycra aparecendo as polpas e um topzinho com o bucho cobrindo, a visão do inferno. Daí, Paulo Guerra, eles começaram a dançar. Daí um outro homem achou bonita a mulher dele, ficou olhando para as partes dela. Ele não gostou, armado com uma garrafa de litrão, deu-lhe uma violenta garrafada e riscou o homem a gargaladas de garrafa. Ele foi levado rapidamente ao pronto-socorro Platão Araújo, onde foi cuidado pelos anjos da vida e já não vai morrer, não vai passar dessa para pior. O que deu a garrafada fugiu, e deixando a mulher que ainda continuou dançando nesse bar no bairro Cidade de Deus. O cabelo pintado, louro vatapá, precisando fazer a raiz, as unhas sujas, a polpa aparecendo, e ela parecia que tinha tatuagem, mas não era não, era a marca de curuba e catapora que tinha nas coxas dessa mulher. Ainda assim, ela foi pivô de uma briga que por muito pouco não acaba em morte. Rapaz, não tá fácil pra ninguém o pessoal brigar pelo amor daquela loira que mais parecia um espantalho lá na área do bairro Cidade de Deus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem foi baleado, ele levou tiros e deu entrada na área pela entrada do pronto-socorro Platão Araújo, entre a vida e a morte, com 2 balaços pelo corpo. Ele dava entrada à tarde de ontem no pronto-socorro Platão Araújo, e as informações dão conta de que a briga deu-se por causa de futebol. Estavam discutindo futebol e um acabou acertando o outro. Ainda de pronto-socorro, um homem identificado como Josinei Soares de Santos, de 30 anos, invadiu a casa da ex-mulher e atacou o namorado dela com golpes de facão, de teçado. A vítima, José Merimar de Lima, de 25 anos, foi atingido com golpes de teçado na costa pelo ex-marido, né, da namorada dele. Ele foi atingido pelo ex-marido da namorada dele. O fato aconteceu na madrugada de sábado para domingo no bairro Nova Vitória, em Manaus. A ex-mulher de 22 anos de idade contou que o Josinei não aceita o fim do relacionamento. Ele entrou na casa pulando a janela com um teçado e foi para cima do namorado da mulher dele e deu-lhe várias teçadadas. Rapaz, uma mulher foi também aí disputada aí no bairro Nova Vitória e o homem deu entrada no pronto-socorro entre a vida e a morte após essa ocorrência que deu-se no bairro Nova Vitória. A mulher disputadíssima nessa área da cidade. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, além do Ari Ferreira da Silva, de 30 anos, que foi vítima de latrocínio em Manacapuru, houveram também outras mortes na cidade. Lá no Morro do Bode, quem mora no bairro de Santo Antônio mora no Morro do Bode, e lá no Morro do Bode, no bairro de Santo Antônio, 2 homens foram baleados
assassinados por ocupantes de um carro ainda misterioso. Um vendedor de 42 anos de idade foi atingido. O outro que estava com ele, ainda não identificado, também levou tiros. E o vendedor de 42 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Um morreu na hora e o outro corre sério risco de partir desta para pior. Latrocínio, covardia, morte no centro da cidade. Um homem foi assassinado na Praça Antônio Bittencourt, a famosa Praça do Congresso. 3 assaltantes abordaram a vítima e um amigo dele que estavam sentados no banco da praça. Eles chegaram e anunciaram o assalto. Não satisfeito, um dos bandidos desferiu 3 facadas na vítima, 3 facadas na hora. E infelizmente a vítima que foi roubada, a vítima que foi abordada pelos bandidos, não resistiu aos ferimentos e infelizmente morreu. Uma vítima de latrocínio, mais uma vítima de latrocínio, mais um pai de família que morre na mão de bandidos na cidade. Foi um latrocínio ocorrido em meio à Praça do Congresso, bem no coração de Manaus, bem na praça, foi onde esse homem foi assassinado. Engraçado que agora de manhã, né, a partir das 8, tem segurança lá, e se alguém beijar na boca, olha, não pode beijar na boca aqui na praça, porque olha, não pode, né, tem lá um guarda lá. Agora quando é pra matar os outros, aí o guarda não aparece. E atenção, um garoto de 40 anos, aliás, volta a fita. E atenção, um garoto de 14 anos foi espancado e jogado dentro de um poço no bairro a colônia Santo Antônio. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, as primeiras informações dão conta de que esse rapazinho aí, que de 14 anos que morreu e foi jogado dentro de uma cacimba, de um poço. Ele era lá no bairro Colônia Santo Antônio, ele já era envolvido, infelizmente, com o tráfico de drogas, e esse crime pode ter sido aí devido a um acerto de contas. Antes de morrer, o garoto ainda foi, né, torturado, espancado e posteriormente morto e jogado dentro de um poço. Uma situação muito triste de se ver, um rapazinho de apenas 14 anos de idade morrendo aí devido à criminalidade. Olha a morte! No centro da cidade, na rua Leonardo Malcher, um homem foi assassinado com 1, 2, 3, 6, 10, 12, 13 facadas pelo corpo. Após receber as facadas, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Como é que escapa com 13 facadas espalhadas pelo corpo? Bandido mata bandido no bairro Armando Mendes. 4 bandidos estavam prontos para matar. Sequestraram um homem e levaram para um campo de futebol. Estava escuro, era noite, e na hora de executar o homem, um dos bandidos puxou a arma e atirou na costa da vítima. Ainda ferida, a vítima conseguiu correr para dentro do mato. Daí começou aquele alvoroço. Cadê? Pega ele que ele tem que morrer. Daí um dos bandidos armados, atordoado, atrapalhado, atirou e acertou
cortou a cabeça do próprio comparsa. Tudo aconteceu, repito, na área do bairro Armando Mendes. Foi muita bala, foi muita confusão e bandido acabou matando o bandido após receber o balaço na cabeça. Um dos bandidos não resistiu aos ferimentos e o bandido morreu. O passarinho da morte cantou para o bandido. O grito é feio, o cantar do passarinho da morte é feio, mas nada da morte pode ser bonito, e o passarinho cantou para o bandido que partiu desta para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. A Receita Federal abre nesta segunda-feira, a partir das 9 horas, as consultas ao primeiro lote de restituição do imposto de renda de pessoas físicas de 2019 e a lotes residuais de anos anteriores. De acordo com o fisco, serão pagos neste lote 5,1 bilhão de reais a 12.573.186 contribuintes idosos e com algum tipo de deficiência ou doença grave, sendo 4,99 bilhões somente para o imposto de renda 2019 e ano base 2018. Os depósitos serão feitos em 17 de junho. O programa Universidade para Todos, o ProUni, vai abrir inscrições para bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior nesta terça-feira. O prazo para participar da seleção vai até o dia 14 deste mês. A inscrição deverá ser feita pela internet no site do ProUni. Os brasileiros já pagaram 1,1 trilhão em impostos desde o início de 2019. O valor foi atingido na manhã deste domingo, segundo o cálculo do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. O valor corresponde ao total pago para a União, estados e municípios na forma de impostos, taxas, multas e contribuições. O ator Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, e seus pais foram mortos a tiros ontem na zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, eles foram até a casa da namorada de Rafael para conversar sobre o namoro. Eles foram recebidos pela jovem, sua mãe, e durante a conversa o pai dela chegou armado e disparou contra as vítimas que morreram na hora. O assassino fugiu em seguida. Rafael ficou conhecido por interpretar o personagem Paçoca na novela Chiquititas e trabalhar no comercial em que uma criança pede brócolis à mãe. O capotamento de um ônibus de turismo seguido de um engavetamento deixou 10 mortos e 51 feridos ontem à noite na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em São Paulo, no trecho de Serra, em Campos do Jordão, na capital paulista. O Corpo de Bombeiros e o SAMU chegaram a afirmar que 17 pessoas tinham morrido no local do acidente, mas corrigiu essa informação posteriormente. O Senado vai analisar nesta semana a proposta de emenda à Constituição que altera o rito de votação de medidas provisórias. A PEC está prevista para ir a plenário na próxima quarta-feira. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados na última semana e volta para o Senado após quase 8 anos parada na Câmara. O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, disse ontem, após deixar uma reunião com Rodrigo Maia e líderes partidários, que deve apresentar relatório sobre a proposta à comissão que analisa o tema na quinta-feira. Segundo o Tucano, a ideia é criar mais uma regra de transição para o trabalhador ter direito à aposentadoria. A noite desta segunda-feira será o melhor dia do ano para observar o planeta Júpiter. Em oposição ao Sol, para quem olha da Terra, o astro estará com um brilho mais intenso e visível durante a noite inteira. Júpiter aparece como uma grande estrela brilhante. No início da noite, se você olhar para leste no céu, na mesma posição que a Lua nasce, deve ser a estrela mais brilhante, explica Gustavo Rojas, professor da Universidade Federal de São Carlos. É bom lembrar, a olho nu, é isso que será possível perceber. Uma estrela com luz mais forte do que as outras. Mas com a ajuda de um binóculo ou de uma luneta simples, já será possível observar as 4 grandes luas de Júpiter, Europa, Io, Calisto e Ganimedes. A Agência Internacional de Energia Atômica afirmou nesta segunda-feira sobre o programa nuclear iraniano, depois que Teherã afirmou que não respeitará alguns limites estabelecidos por um acordo internacional de 2015.
Espero que maneiras possam ser encontradas para reduzir a tensão atual por meio do diálogo, afirmou em um discurso Yuki Amano, o diretor do Organismo das Nações Unidas. O Irã declarou em maio que vai reativar parte de seu programa nuclear em resposta à retirada dos Estados Unidos de um acordo de 2015. 6 grandes potências e o Irã haviam firmado um compromisso para limitar a atividade nuclear naquele país. Mas a hostilidade ressurgiu quando o presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo em 2018 e voltou a impor sanções ao Irã. 6h51 em Manaus. O site Intercept divulgou ontem trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Lava Jato e a Sérgio Moro. A publicação diz que procuradores, entre eles Deltan Dallagnol, trocaram mensagens pelo aplicativo Telegram com o atual ministro da Justiça sobre alguns assuntos investigados pela operação. Os alvos das conversas denunciaram recentemente que tiveram seus celulares hackeados ilegalmente. O Intercept, no entanto, disse que obteve os diálogos antes dessa invasão. Segundo o site, as informações foram obtidas de uma fonte anônima. A Força Tarefa da Lava Jato divulgou uma nota ontem à noite declarando que seus integrantes foram vítimas de uma ação criminosa de um hacker e que esse hacker praticou os mais graves ataques à atividade do Ministério Público, à vida privada e à segurança de seus integrantes. Segundo a nota, o hacker invadiu telefones e aplicativo dos procuradores da Lava Jato e teve acesso à identidade de alguns deles. Ainda segundo a Força Tarefa, o autor do ataque obteve cópias de mensagens e arquivos trocados em relações privadas e de trabalho. Segundo a nota, na medida em que expõe rotinas e detalhes da vida pessoal, a ação ilegal do hacker cria enormes riscos à intimidade e à segurança dos integrantes da Força Tarefa de seus familiares e amigos. O ministro Sérgio Moro lamentou que a reportagem não indicasse a fonte das informações e o fato de não ter sido ouvido. Segundo ele, no conteúdo das mensagens que citam seu nome, não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo. Bolsonaro diz que ao barrar crédito extra, a oposição vai inviabilizar Bolsa Família. Folha de São Paulo. Na véspera de parecer, deputados querem dividir desgaste da Previdência com governadores. O Estado de São Paulo. Polícia Federal apura invasão de telefones de Moro e de procuradores. Jornal Central, capital da República, Correio Brasiliense. Mensagens entre Moro e Deltan revelam colaboração da Lava Jato, afirma site. Valor Econômico. Bolsa tem maior saída de recursos estrangeiros em maio desde a eleição. Estado de Minas. Magistradas defendem trabalho a partir dos 14 anos para livrar jovens do tráfico. Jornal do Comércio no Recife. Novo advogado de mulher que acusa Neymar ameaça deixar o caso. Fortaleza, Diário do Nordeste. Polícia Militar recolhe fuzil e 2 rifles escondidos no campus da Universidade Federal do Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Modelo brasileira que havia desaparecido em Nova York é encontrada caminhando desorientada. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.